Em 2009, uma mulher entrou no elevador do seu prédio na Sibéria e desapareceu do mapa. Ela deixou para trás um jornal, suas chaves e um mistério que perdura por 16 anos. Hoje, nós vamos conhecer o caso de Irina Sofonova, um dos mistérios mais intrigantes e bizarros da Rússia. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Casos X. E hoje nós vamos falar sobre um caso de desaparecimento que é considerado como um mistério do quarto fechado. E o que seria isso? Basicamente é quando uma pessoa some ou é assassinada em um ambiente totalmente fechado, sem deixar nenhum tipo de pista de como isso aconteceu. E é isso então, gente. Bora pro vídeo de hoje. No dia 8 de setembro de 2009, o outono começava a esfriar as ruas da Sibéria. Irina Sofonova, uma psicóloga infantil de 28 anos, estava se preparando para sair com o namorado Alexander. Uma imagem comum, se não fosse por um detalhe que anos depois ainda ecoa na mente de quem ficou. Irina não apenas avisou que ia ao cinema, ela olhou no fundo dos olhos do seu filho Andrei e pediu permissão. Um pedido um tanto estranho, já que ela nunca havia brincado daquela forma com o filho. Ele disse que sim, e ela saiu para encontrar o Alexander. Mal sabia Andrei, mas aquele sim seria o último diálogo que ele teria com a sua mãe. Enquanto Irina e Alexander assistiam um filme de guerra no centro da cidade, Ilia, o irmão mais novo da Irina, deixou a luz do corredor acesa, já acostumado com as saídas da irmã. Às 7 da manhã, o despertar de Andrei foi gelado. Ao abrir a porta do quarto da mãe, ele não viu o rosto dela, mas sim a cama intacta. O silêncio foi quebrado pelo toque do telefone fixo. Era Sasha, como Alexander era carinhosamente chamado por Andrei. A pergunta dele do outro lado da linha foi o primeiro sinal de que o pesadelo havia começado. Ele pediu para falar com Irina, mas foi informado por Andrei que ela não estava e que sequer havia dormido em casa. Alexander negou que ela estivesse com ele e naquele momento, Andrei, com a inocência de uma criança de apenas 10 anos, pegou sua mochila e foi para a escola. Ele ainda não sabia, mas a luz que o seu tio deixou acesa nunca chegaria a iluminar o caminho de volta da sua mãe. Irina Sofonova nasceu em 27 de maio de 1981 e morava na cidade de Akademgorodok, que fica a cerca de 30 quilômetros do centro de Novosibirsk, capital da Sibéria. A gente não tá falando de um bairro qualquer. Akademgorodok significa literalmente cidade acadêmica e foi criada na década de 50, com o propósito de ser o Vale do Silício da União Soviética. O objetivo era colocar os maiores cientistas, matemáticos e físicos do país num só lugar, e foi construída para servir de moradia para os estudantes intelectuais da Universidade Estadual de Novosibirsk, uma das maiores faculdades da Rússia. A cidade foi erguida dentro de uma floresta de taiga, de modo que preservassem o máximo de árvores possíveis, ficando assim camuflada na paisagem de bétulas. Era nesse local, cercada por educação de elite e natureza exuberante, que vivia Irina. Embora os registros de sua infância sejam privados, o retrato que temos da sua vida adulta é de uma mulher inteligente e com raízes profundas. Ela conheceu seu marido, Vladimir Sofonova, ainda muito jovem, com apenas 17 anos. E apesar de Vladimir ser mais velho, eles se casaram em 1998. E logo em seguida tiveram Andrei. Em 2004, a carreira de Vladimir deu um salto com uma proposta importante em Moscou, mas Irina se recusou a abandonar Novosibirsk. Para ela, a segurança da sua cidade natal era inegociável para criar o seu filho. Pelo menos é o que ela pensava, né, gente? Se ela imaginasse que viria a acontecer depois, provavelmente ela teria ido embora de Novosibirsk. Então, Vladimir parte para a capital a cerca de 3.000 quilômetros de distância. No início, as pessoas achavam que o casamento era apenas a distância. Só que acontece que o Vladimir tinha outra família em Moscou. E a Irina acabou descobrindo. E segundo uma fonte, que só seria revelada após o desaparecimento, ela havia ficado arrasada
com a descoberta da vida dupla do marido. E de fato, em alguns fóruns, na primavera de 2009, as suas postagens, que antes eram fotos de família, deram lugar a postagens sobre traição. Mas mesmo diante da desilusão, Irina decidiu manter o casamento de fachada. Tudo pelo bem de Andrei. Então eles faziam viagens de férias em família e sempre que podia, o Vladimir dava um pulinho em Novosibirsk. Legalmente, ela e o Vladimir nunca chegaram a se separar. Irina então passou a viver com o seu irmão, Ilia, de 21 anos, que estudava na universidade, e o seu filho em uma das ruas mais movimentadas de Akademgorodok. Também em 2009, Irina volta a ter contato com um antigo colega de classe, que se chamava Alexander Skurikin, a qual começaram um namoro, se podemos assim dizer. Não fica muito claro, mas o que temos é que Vladimir também aceitou o relacionamento paralelo da Irina. Formada em psicologia infantil, Irina trabalhava em um centro municipal voltado para o atendimento à comunidade. Mesmo em suas particularidades, ela era uma mulher comum, mas que estava prestes a se tornar o centro de um dos mistérios mais estranhos da Rússia. Voltando ao dia seguinte do desaparecimento, percebendo que algo estava errado, o irmão da Irina foi até a delegacia e se iniciaram as buscas. Mas antes mesmo da polícia começar a bater de porta em porta, uma descoberta do prédio trouxe uma pista. No primeiro andar, perto dos elevadores, os moradores haviam deixado um aviso de chaves encontradas. Quando Elia viu aquele molho de chaves, ele reconheceu na hora que eram as chaves da Irina. Uma vizinha que voltava do trabalho por volta da 1h30 da manhã encontrou as chaves dentro do elevador. Só que elas não estavam simplesmente jogadas. Elas estavam cuidadosamente cobertas por um jornal publicitário, desses que a gente pega na caixa de correio. E o jornal estava perfeitamente liso, sem nenhum tipo de amassado. E isso, para a polícia, se tornou uma prova de que a Irina teria então entrado dentro do prédio. Logo de cara, a polícia descartou a hipótese de que a Irina pudesse ter fugido por conta própria. O motivo era o seu filho Andrei. Amigos e familiares foram unânimes ao dizer que Irina era uma mãe extremamente dedicada e que jamais deixaria o filho de 10 anos sozinho, sem explicações. Para os investigadores, não se tratava de uma fuga, mas de algo que a impediu de voltar para casa. A primeira hipótese era de que a Irina havia sido arrastada para dentro de algum apartamento e no meio da luta deixou as chaves caírem. A polícia começou a conversar com todos os moradores. O prédio era muito grande e tinha cerca de 10 andares, além da rua ser tomada por outros prédios. Então a polícia tinha muitos lugares para procurar. Eles não entraram em todos os apartamentos, lógico, até porque isso seria impossível, já que precisaria de um mandato para cada apartamento e sem suspeitas concretas não se consegue um mandado. Peritos aplicaram o luminol em toda a cabine do elevador, nas paredes e no hall de entrada, buscando qualquer vestígio de digital que a Irina pudesse ter deixado, mas o resultado foi negativo. Não foi encontrada a bolsa que continha o passaporte e o celular da Irina. Além disso, cães farejadores foram trazidos para tentar encontrar o rastro da Irina, caso ela tenha sido arrastada para algum desses apartamentos. No entanto, os relatos da época indicam que o rastro era confuso. Os cães conseguiram identificar o rastro dela entrando no hall, mas ao chegarem diante da porta do elevador, o rastro se perdia. Para os investigadores, isso só reforçava a natureza impossível do sumiço. Não havia marcas de violência, não havia digitais, nem sinais de sangue, e o rastro físico simplesmente parava ali no elevador, como se Irina tivesse evaporado no meio do ar ou tivesse sido retirada do prédio sem tocar os pés no chão após entrar naquela cabine. De início, a família tentou esconder a situação do Andrei, dizendo que a sua mãe estava em uma viagem a negócios. Ele estava aos cuidados de sua tia, até que o seu pai, que a essa altura já havia sido intimado a vir de Moscou, chegasse. E segundo uma entrevista que ele concedeu já depois adulto, ele conta que, de fato,
acreditou por um tempo que a sua mãe estava viajando. Só que com a comoção que o caso despertou, não demorou muito tempo para que o menino descobrisse a verdade. Segundo Andrei, os colegas de classe e professores começaram a olhar para ele de um jeito estranho, como se estivessem com pena. E em uma aula de educação física, ele acabou vendo um cartaz com a foto da sua mãe e a palavra desaparecida. Ali ele entendeu de fato o porquê daqueles olhares e também da sua mãe não estar presente. Enquanto o pequeno Andrei tentava processar a notícia, do lado de fora, Academ Gorodok estava em chamas. O desaparecimento da Irina gerou uma das maiores ondas de solidariedade da história da Sibéria. Mais de 2.000 voluntários se mobilizaram, pessoas que nem conheciam a Irina deixaram as suas vidas de lado para vasculhar a floresta. Na internet, o fórum online da cidade não parava e todas as atualizações eram postadas. Pessoas chegaram até mesmo a fazer vaquinhas para ajudar nos custos das buscas. E quem estava à frente de tudo isso era o Alexander e o Vladimir. Ambos não economizaram esforços e pareciam genuinamente desesperados. Só que para a polícia, todo esse esforço não era suficiente para afastar o protocolo básico de qualquer investigação. E foi assim que os holofotes se voltaram para o primeiro suspeito, Alexander. Segundo o depoimento dele, os dois já mantinham um relacionamento desde 2002 e que pretendiam se casar em 2010. Mas essas alegações não podem ser comprovadas, já que ninguém do círculo íntimo da Irina sabia dessas informações. O irmão dela e o filho dela sabia que ela tinha um relacionamento com Alexander, já que ele frequentava a casa da Irina ali o tempo todo, então eles tinham conhecimento. Além do que, a Irina ainda era casada no papel com o Vladimir. E em 2002, os dois ainda estavam juntos. O que o Alexander está dizendo é basicamente que eles tinham um relacionamento extraconjugal, mesmo antes da Irina se separar do Vladimir. Ele contou em depoimento que na noite do desaparecimento, eles saíram para o encontro à noite, como eles sempre faziam. Eles foram ao cinema, no centro de Novosibirsk, assistir ao filme Bastardos Inglórios. E que nada no comportamento da Irina indicava medo ou preocupação, ela estava normal, aproveitando o passeio. E realmente essa informação foi confirmada pelos funcionários do cinema que viram os dois naquela noite. Segundo o depoimento do Alexander, depois do filme, por volta das 11h55 da noite, os dois estacionam o carro na frente do prédio da Irina. Eles conversaram por alguns minutos. A Irina pega as suas chaves em uma mão e a sua bolsa com suas pertences na outra e entra no prédio à meia-noite. O trajeto do carro até a porta principal era curto e bem iluminado, e o Alexander conta que não havia ninguém no pátio. Ele diz que esperou alguns instantes e, ao ver que ela já havia entrado dentro do prédio, foi embora. Chegando em casa, como era de costume do casal, ele enviou um SMS perguntando se ela havia chegado bem, e a mensagem foi entregue no aparelho às 00h17. Mas o celular da Irina, a essa altura, já estava desligado. Embora Academ Gorodok fosse um bairro de prestígio e um centro científico renomado, o medo estava tomando conta das ruas. Pouco tempo antes, o corpo de uma jovem chamada Yulia Kireva havia sido encontrado em uma floresta próxima, e a pessoa que tirou a sua vida nunca foi identificada. Além disso, relatos de ataques violentos contra mulheres nas ruas vizinhas e na mesma rua da Irina eram frequentes. Falava-se abertamente sobre um maníaco à solta. Houve até o relato de uma moradora de um prédio vizinho que viveu um pesadelo quase idêntico ao que a Irina pode ter enfrentado. Ao retornar para casa, tarde da noite, um rapaz de boné entrou logo atrás dela no hall de entrada do seu prédio. No exato momento em que o elevador chegava, o desconhecido a agarrou violentamente pelas pernas, tentando arrastá-la para fora do prédio.
O que salvou aquela mulher foram seus gritos e o fato dela quase ter alcançado a campainha de um vizinho. E esse movimento fez o agressor recuar e fugir. Haviam também relatos de que usuários de drogas rondavam a região. O clima das ruas não era dos mais seguros, o que levou a polícia e quem acompanhava o caso a se perguntar como um homem que diz amar tanto uma mulher a deixa na porta de um prédio à meia-noite e não faz questão de subir, sabendo que o bairro andava perigoso. O Alexander se tornou o alvo número um, para a grande maioria, o principal responsável. Muitas pessoas no fórum da cidade começaram a acusar o Alexander e tinham certeza de que ele estava mentindo. Já outras pessoas o defendiam, dizendo que ele parecia verdadeiro e que estava trabalhando dia e noite para encontrar a Irina. Seu carro foi examinado imediatamente após o desaparecimento e nada suspeito foi encontrado. Ele passou por 3 testes de polígrafo e foi interrogado exaustivamente. O seu álibi foi confirmado por registros de GPS que confirmaram que ele havia seguido direto para casa após deixá-la. O Alexander alegou tempos depois, em entrevista, que sentiu uma pressão enorme para confessar aos policiais e que não gostava nem de lembrar dos horrores que ele havia passado no interrogatório. O Alexander vinha de uma família muito rica, ele já tinha propriedades como casas de campo, um barco e carros, e todos os seus bens foram investigados, mas nada foi encontrado. Ele via Irina todos os dias, já que ele buscava ela no trabalho e levava ela para o trabalho também, e frequentava a casa dela livremente. Conhecia o filho dela, conhecia o irmão dela. Eles moravam perto um do outro, cerca de 2 quilômetros, então era normal quando ela não estava na casa dele, ele ia para casa dela, mesmo eles não sendo totalmente assumidos. O Alexander trabalhava como fotógrafo profissional em Novosibirsk e era muito requisitado por mulheres que queriam fazer books fotográficos. Não foi encontrado nenhuma ligação dele com o mundo do crime, e a polícia o descartou como suspeito. Porém, quando o assunto é o relacionamento dele com a Irina, as peças começam a não se encaixar. Alexander sustentava a narrativa de que os dois estavam juntos há 7 anos, desde 2002. Para ele, Irina já era sua parceira muito antes do casamento dela com o Vladimir esfriar de vez. O problema é que ninguém do círculo íntimo da Irina conseguia confirmar essa versão. A foto mais antiga dos dois juntos é datada do ano de 2007. Outro fato curioso é que nesse mesmo fórum, onde essa foto foi publicada por Alexander, ele tem a Irina na sua lista de amigos, só que a Irina não tem ele. É como se ela não tivesse aceitado o pedido de amizade. Além de que ela nunca postava foto dos dois juntos. Todas as fotos que a gente tem dos dois foram postadas na rede social do Alexander. Ela postava apenas fotos dela, do Andrei, de viagens em família, inclusive que o Vladimir aparecia nessas fotos, e algumas postagens soltas. Pelo que parece, ela e o Alexander eram amigos de longa data, amigos de colégio, mas essa amizade vinha ganhando contornos de romance conforme o casamento de fachada da Irina se tornava insuportável. A verdade é que Irina vivia um triângulo amoroso. Alexander não queria ser apenas o outro. Ele esperava que ela assinasse o divórcio para que eles finalmente pudessem oficializar a união. Até a mãe da Irina sabia que aquela situação era insustentável e dizia que uma decisão precisava ser tomada em breve. Ou Irina tentava salvar o que restava com Vladimir, que era realmente impossível, já que o Vladimir tinha família, inclusive filhos, em Moscou, ou recomeçava a vida com Alexander. E falando sobre o Vladimir, me parece que a investigação foca muito no Alexander e fica muito rasa quando chega no Vladimir. O que se tem nos relatos oficiais é que ele e toda sua vida em Moscou foi investigado e não foi possível encontrar nada que ligasse ele ao crime. Na noite do desaparecimento, ele não teria saído de Moscou. Além do que, o Vladimir era um homem muito rico, o que levou a polícia a suspeitar de que ele pudesse ter pago alguém para dar um sumiço na Irina.
Todas as suas contas bancárias foram vasculhadas e não foram encontradas nenhuma movimentação suspeita que indicasse isso. Mas então, por que manter um casamento de fachada, sendo que ambos já tinham outras vidas? A resposta pode estar no bolso. O Vladimir era um homem de posses, como eu já comentei no vídeo, e também tinha uma carreira sólida em Moscou. Pelas leis russas, um divórcio significaria dividir tudo meio a meio. Para alguém com um patrimônio como o dele, uma separação não significaria apenas um fim sentimental. Teria sido interesse econômico o motivo para manter Irina sob um contrato silencioso à distância. Nós nunca iremos saber, já que não tem como adivinhar qual tipo de acordo eles tinham. É claro que os processos de divórcio na Rússia são extremamente burocráticos, mas fica no ar aí a reflexão. Me conta aí nos comentários o que você acha dessa teoria. Uma das fontes, que trabalhou como voluntário, contou que eles chegaram até mesmo a encontrar o corpo de um homem que também estava desaparecido, mas nada da Irina. Enquanto as buscas estavam em pleno andamento, surgiu um relato que poderia ter mudado tudo. Um morador local afirma ter visto na madrugada do desaparecimento um casal suspeito afastando-se do prédio da Irina. Segundo a testemunha, a mulher parecia visivelmente desorientada e andava agarrada ao homem, como se precisasse de apoio ou estivesse sendo conduzida para o outro lado da rua, em direção a um prédio mais à frente. Essa pista levou os investigadores a um ponto cego na busca inicial: os porões dos prédios vizinhos. Os prédios soviéticos são famosos por suas passagens secretas e seus porões transitáveis, estruturas que permitem que você entre por uma porta, atravesse toda a extensão por baixo do edifício e saia em uma rua completamente diferente. Quando os investigadores decidiram verificar esses locais, encontraram o primeiro obstáculo: as chaves fornecidas pela administradora não abria uma das portas. Alguém havia trocado as fechaduras recentemente. Sem outra alternativa, a polícia simplesmente foi lá e arrancou as fechaduras. E o que encontraram lá dentro foi no mínimo estranho. Em meio aos canos de água e esgoto, haviam sinais de que alguém esteve ali recentemente. Um monte de areia estava achatado do lado, como se estivesse servido de apoio ou de assento. Ao lado, uma casca de banana e a embalagem de um macarrão instantâneo. Mesmo com essa sendo uma das provas mais quentes do caso, a investigação inicial estava paralisada em burocracias. Os itens não foram investigados pela polícia e a polícia justificou os vestígios como sendo de pessoas em situação de rua ou até mesmo de trabalhadores que circulavam pela região, fazendo com que o caso voltasse à estaca zero. Mas se realmente eram restos de moradores de rua ou de trabalhadores, como então explicar as fechaduras novas? Um mês depois que Irina sumiu, no mesmo fórum da cidade que estavam rolando toda a exposição e teoria sobre o caso, um usuário sob o pseudônimo de Rio Sombrio começou a postar detalhes que diziam serem confissões da própria Irina. Ele se identificou como Nikolai. Segundo ele, os dois eram ex-colegas de trabalho e eram melhores amigos confidentes. Mas aqui precisamos de um olhar crítico. O Nikolai nunca foi uma fonte oficial da polícia. Tudo o que sabemos sobre ele veio de postagens em um fórum da internet. Sobre Vladimir, o marido, Nikolai foi implacável. Segundo ele, Vladimir agia como um traidor frio, alguém que nitidamente não queria mais a presença da Irina em sua vida e fazia questão de deixar isso claro. Para Nikolai, o desprezo de Vladimir era uma ferida aberta que Irina carregava em silêncio. Já sobre Alexander, o namorado, as impressões de Nikolai não são as melhores. Baseado no que Irina supostamente desabafava com ele, Nikolai desenhou o perfil de um homem egoísta e possessivo. Alguém que, nas palavras dele, amava a si mesmo acima de tudo e que sentia um ciúme doentio, que não parou nem mesmo quando ela desapareceu. O Nikolai trouxe duas hipóteses que parecem vir de extremos opostos. Primeiro, ele sugeriu que Irina podia ter tido
um mal súbito no elevador, já que ela sofria de desmaios constantes e que não contava isso a ninguém. E que ela poderia ter saído para ir a uma farmácia e ter sumido no meio do caminho. Mas fica a pergunta: como ninguém a viu vagando, desorientada, em um bairro tão movimentado? E logo depois, ele traz outra teoria dizendo que ela havia sido sequestrada por alguém muito próximo. A família e os amigos da Irina, a mãe dela, o irmão dela, não sabiam da existência desse tal de Nikolai. E, gente, vamos ser bem sinceros. É muito fácil aparecer em um fórum um mês depois, quando o caso já tá famoso, e dizer que conhecia a vítima e que sabia de tudo. Sei lá, eu achei essa parte do Nikolai meio suspeita. Com o silêncio da polícia e o mistério ganhando as manchetes de toda a Rússia, o vácuo de respostas foi logo preenchido por, claro, especulações. Como ela desapareceu na data de 9/9/2009, exatamente por volta da meia-noite, número que lido de forma invertida formaria o número da besta, surgiram hipóteses de que Irina poderia ter sido vítima de uma seita ou de um ritual que exigia uma vítima naquela data específica. Mas as teorias não pararam no ocultismo. Houve quem sugerisse abdução alienígena, pela forma como ela evaporou de dentro de um elevador fechado. Saindo do campo do impossível, as teorias mais críveis seguem caminhos que dividem opiniões até os dias de hoje. A primeira hipótese é de que algum vizinho ou alguém que conseguiu entrar no prédio a interceptou. Ela pode ter sido coagida a sair sob ameaça ou levada para um dos porões cujas fechaduras foram misteriosamente trocadas. A teoria de que alguém do círculo próximo possa ter dado um sumiço na Irina também é muito comentada. Vladimir e o medo da partilha de bens, ou Alexander e a obsessão de oficializar o romance. Aqui o sumiço não foi um acaso, mas um plano meticuloso para resolver um triângulo amoroso que custava caro demais. Uma das teorias mais fortes é a do crime de oportunidade. O tal maníaco que rondava a Akademgorodok. Ele pode ter entrado logo atrás dela, aproveitando o silêncio da meia-noite para cometer um crime rápido. Ou até mesmo um vizinho mal intencionado, que já estava de olho nos seus passos e a levou para dentro do seu apartamento ou para fora do prédio. As chaves e o jornal foram derrubados ou alguém plantou a prova minuciosamente do elevador para tirar a atenção da onde a Irina realmente estava, ninguém sabe. Me parece que esse caso deixa mais perguntas do que respostas. Embora o processo criminal tenha sido encerrado em 2010 e em 2015 Irina tenha sido considerada morta, o mistério nunca esfriou nos corredores do comitê de investigação. Por anos, pistas falsas surgiram, como a descoberta de um esqueleto feminino no porão de uma casa a 30 quilômetros de Novosibirsk. Por um momento, achou-se que o mistério tinha acabado, mas os exames forenses descartaram qualquer ligação com a Irina. Uma das coisas que podem ter dificultado as investigações foram justamente a quantidade de pessoas que ajudaram nas buscas. Para alguns investigadores, os voluntários acabaram contaminando a cena do crime. Em 2025, o caso foi oficialmente reaberto sob uma nova perspectiva. As autoridades decidiram que, com o avanço das tecnologias forenses e da genética, que não existiam em 2009, era a hora de revisar o caso da Irina. O objetivo agora não é apenas procurar pelo corpo, mas realizar uma auditoria completa em todas as provas que foram coletadas na época do desaparecimento. Isso inclui ouvir todas as pessoas novamente, principalmente as do círculo mais próximo. O que vai ser um grande desafio, porque se passaram 16 anos, algumas dessas pessoas nem estão mais vivas, como é o caso do Vladimir, que faleceu no ano de 2024. Mas a maior reviravolta dessa abertura é uma nova teoria que a polícia passou a considerar: a possibilidade de que Irina sequer tenha entrado no prédio. Essa hipótese vira um mistério de cabeça para baixo, porque vai contra o depoimento do Alexander, que diz que viu a Irina entrando dentro do prédio.
E como, então, explicar as chaves dentro do elevador. Hoje, o filho da Irina, o Andrei, tem 26 anos, quase a idade que a sua mãe tinha quando desapareceu. Ele investiga o caso por conta própria e tenta encontrar, nem que seja, os restos mortais da sua mãe para poder dar o enterro digno que ela merece. Porém, até o presente momento, não se tem mais notícias sobre o caso. E 16 anos depois, o desaparecimento de Irina Sofonova permanece como um mistério não solucionado. É isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do tema. Eu quero saber o que vocês acham sobre esse caso. Eu confesso que eu achei esse caso totalmente bizarro e sem nenhuma lógica, sem nenhuma explicação. Eu espero que um dia o Andrei realmente encontre os restos mortais da mãe dele, ou pelo menos encontre algo que esclareça, né? Porque ele realmente merece dar um desfecho para a história da mãe dele. E é isso, me conta aí nos comentários o que você achou sobre esse vídeo e as suas teorias. Tchau e até a próxima.